は海賊王になる男だ。 Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E no vídeo de hoje vamos falar dos 4 personagens que são verdadeiros pilares para a história de One Piece, focando no que cada um deles representa para a obra e como suas ações vão levar até a conclusão de todo esse enredo. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E o primeiro personagem dessa lista é aquele que desde o primeiro capítulo mostrou ser extremamente importante. E todas as vezes que ele aparece na obra, algo grande acontece. Estamos falando do Shanks, o Ruivo, um dos 4 Yonkous e ex-integrante dos piratas do Roger. Shanks sempre intimidou os piratas e até mesmo a marinha, mesmo que a gente nunca tenha visto nenhuma luta do personagem. Mas como a gente viu, ele já bateu de frente com Barba Branca, onde eles abriram as nuvens e batalhou com Mihawk em suas famosas batalhas. E até mesmo o próprio Kaido, o impedindo de ir pra Marineford. E até hoje a gente tá esperando um flashback aí dessa luta. E daqui a gente já percebe que mesmo sem ter visto nenhuma luta do Shanks, a gente já percebe o poder dele. Sua tripulação é formada por piratas extremamente fortes e temidos em todo o mundo de One Piece. Como exemplo, o Ben Beckman, que em um dos primeiros SBS o Oda falou que até aquele momento o Ben Beckman era um dos mais inteligentes da obra. E mais pra frente a gente tem informação que o nível de poder dele de força consegue praticamente se equiparar de seu capitão. Mas mesmo com esse poder e essa influência, o Shanks ele atua bem pouco ao decorrer da história, realizando suas interferências por debaixo dos panos. E no primeiro capítulo a gente vê que ele foi responsável por inspirar Luffy a seguir como um grande pirata e chegar no topo. E então só assim o chapéu de palha seria devolvido para ele. E esse ato foi acompanhado de uma grande aposta, quando o Shanks perdeu seu próprio braço para salvar a vida de um garoto. E se a gente vê, foi uma grande perda para ele, que é um espadachim. Porém, Shanks fez sem pensar 2 vezes, e não se arrependeu, como a gente viu na conversa que ele tem com Barba Branca. E hoje, se o Luffy é um dos piratas mais conhecidos, isso foi por causa desse momento, naquele dia no East Blue. Porém, alguns atos do Shanks permanecem sendo um mistério na obra. Um pirata que tem livre acesso ao castelo Pangeia, mais alto símbolo de imponência do governo mundial, além de ser capaz de parar uma guerra com apenas a sua influência, é no mínimo estranho. Sim, o Shanks é um mau caráter, não adianta defender. Uma das cenas que causou a maior confusão entre os fãs foi aquela que aconteceu no capítulo 907, que pra mim foi um capítulo chocante e mesmo sendo atual, é um dos capítulos mais marcantes de toda a obra pra mim, que é quando ele fala que veio falar sobre um certo pirata. E é muito confuso imaginar de quem Shanks estava falando, porém uma coisa ficou muito clara nessa cena é de que ele sabe de coisas que nenhum outro pirata tem conhecimento. Para chegar diante dos Gorosei, aparentemente desarmado, e dizer algo assim, algo muito grave está envolvido. Parece que ao longo de toda a obra, Shanks procura manter o equilíbrio do mundo através de pequenos avisos e conselhos. E é assim desde o seu primeiro encontro com Barba Branca no capítulo 434. Shanks pede para Barba Branca que impeça que Ace encontre Teach, pois isso, segundo ele, ainda não é a hora de colocar esses dois um contra o outro. E cara, até parando a gravação desse vídeo eu fiquei pensando, será que o Shanks pensava que o Ace era o Joy Boy? Bom, isso fica para outro vídeo. De qualquer forma, havia um momento certo, e Shanks sabia disso. Nessa mesma cena, Barba Branca diz que o olhar de Shanks faz com que as feridas que aquele maldito fez doam. Muitos acreditam que ele estava falando do Roger, mas não é o que nós pensamos. Roger e Barba Branca não tinham lutas violentas a ponto de ferir realmente um ao outro para matar. Até porque eles tinham uma relação de rivalidade, e não de inimizade. Eles eram amigos, o que foi visto no flashback do Oden. Então de quem que o Newgate estava falando? E nós 3 em conjunto pensamos que era do Rox de Zebek, e que para nós também é o possível pai do Shanks. Barba Branca fazia parte da tripulação dos Rocks e faria sentido que seu capitão tivesse ferido, até porque aquela tripulação vivia em guerra, eles viviam quase se matando, então com certeza era muito possível que Barba Branca tinha feridas através do Zebek. E essas feridas, além de lembrar as cicatrizes que ele ganhou pelo Zebek, também fariam ele lembrar das semelhanças físicas do pai do Shanks. Assim, olhando pro Shanks, lembrando do pai dele com muito rancor. A gente já fez um vídeo sobre isso, e é esse que tá passando na tela pra vocês. Mas agora vamos a um evento que mudou toda a história de One Piece, a Guerra dos Melhores. Shanks foi capaz de parar a guerra quando ela estava para sair completamente do controle. Apenas a sua presença foi o suficiente para fazer com que os marinheiros e piratas tremessem de medo. Depois que Shanks exige que a guerra termine e que os corpos de Ace e Barba Branca sejam sepultados com dignidade, Sengoku diz: "Vendo que é você, eu irei permitir." E é aqui que a gente vai falar de outro personagem muito importante para a história, Sengoku, o Buda.
Ele que é um dos maiores representantes da marinha e do governo mundial. Sengoku é o símbolo perfeito de justiça. Ex-almirante de frota, comandou a vitória da marinha sobre os piratas do Barba Branca na Guerra de Marineford. E desde os primeiros arcos ele sempre esteve envolvido diretamente em assuntos do governo. Por exemplo, a escolha do novo Shichibukai após a queda de Crocodile. E junto com Garp fazia a linha de frente mais poderosa da marinha contra piratas como Roger. E como o próprio Roger falou, se querem me derrotar, enviem Garp ou Sengoku. Além disso, justamente junto ao Garp, Sengoku derrotou e capturou Shiki, o Leão Dourado. E se formos falar apenas de força, fica claro que Sengoku tem um nível Yonkou ou próximo disso. Mas além de sua força, Sengoku possui uma grande influência e perspicácia que o torna diferente de todos os outros marinheiros. No capítulo 957, ele diz: aqueles que não conhecem a história não conseguem enxergar o futuro. E mais à frente, falando de Oden, ele completa: não é curioso que todas essas grandes figuras tenham relação com o Wano Sakazuki? E essa última frase em especial nós comentamos no vídeo que saiu essa quarta, quando falamos sobre o Wano ser parte do reino antigo no passado. E a gente vai deixar o link desse vídeo aí nos comentários fixados porque é bem interessante. Mas o ponto é, Sengoku claramente representa uma ponte entre o governo mundial e a marinha. Porém, ele não se limita apenas à sua função como mantedor da paz. Seu conhecimento e experiência fazem com que ele demonstre interesses em temas que pessoas que estão no topo temem. E porque a gente tá falando do Sengoku aqui, tem tantos outros personagens maiores, talvez até mais relevantes que ele, e porque a gente escolheu justamente ele? Acreditamos que ele terá uma importância na guerra final de One Piece, e provavelmente um papel fundamental na organização do mundo, após o governo ser destruído. Porque a gente sabe que quando o governo for destruído, aqueles que estão no poder, o governo vai ter que passar por uma reformulação, vai ter que mudar algumas coisas. E com a sabedoria e a experiência que ele tem, ele vai exercer a função que a sua alcunha carrega, e ficará responsável por estabelecer a paz em um mundo tomado por caos, que a quebra da ordem estabelecida trará. E é claro, a marinha deve continuar existindo depois de tudo isso, já que piratas ruins ainda existirão, e Sengoku provavelmente fará parte dela, assim como Kong no fim de Marineford. E agora a gente vai entrar em um dos maiores pilares da história, aqueles que literalmente têm o potencial de virar o mundo de cabeça para baixo. E a gente vai começar aqui com Marshall D. Tate, o Barba Negra. Dito por muitos ser o maior vilão de One Piece e rival direto do Luffy ao trono do Rei dos Piratas, Barba Negra é alguém que sabe exatamente aonde quer chegar e o que vai fazer para atingir os seus objetivos, não importando quem ele tem que eliminar para isso. Desde a primeira aparição dele em Jaya, Tate trilhou um caminho que começou como um pirata qualquer e hoje se estabeleceu como um dos Yonkous, os piratas mais poderosos do mundo. Mas não é só a força que faz dele um dos pilares de One Piece, e sim os objetivos e seu propósito herdado. Não é segredo pra ninguém que Barba Negra quer ser o rei do mundo e chegar no topo de qualquer jeito. Um pirata do passado que queria a exata mesma coisa foi Rox D. Zebek. Tate herdou seu propósito e isso fica claro não só pela sua ambição e personalidade, mas o próprio Oda fez questão de deixar isso explícito na obra, com o nome do navio Jangada do Barba Negra sendo literalmente Sabre de Zebek. E o objetivo do Tate entra em conflito direto não só com Luffy, que quer ser o rei dos piratas, mas com o próprio governo mundial. Imo nunca permitiria que alguém tomasse seu trono no topo do mundo, e mesmo sem saber a sua existência, é exatamente isso que Tate almeja. Isso traz de volta a gente a Shanks. Quem será que o Shanks estava falando? O Luffy ou o Barba Negra? Comentem aí embaixo o que vocês acham. Imaginem comigo, desde Marineford, Barba Negra mostrou ser extremamente ambicioso e sempre quer alcançar os postos mais altos. Não se contentando apenas em ser um dos Yonkous, ele continua expandindo sua tropa e seus poderes, e ele não parece estar trilhando o caminho que busca os Poneglyphs como Luffy. Como dissemos em vídeos passados, acreditamos que o Tate está procurando uma das 3 armas ancestrais, mais especificamente a Pluton, e faz muito mais sentido ele estar procurando armas ancestrais do que os Poneglyphs e o One Piece propriamente dito. E é até engraçado observar isso porque a gente não tem uma menção direta de Barba Negra estar buscando com muita voracidade o One Piece quanto o Luffy, e nem o Luffy falou pro Barba Negra em nenhum momento da obra que ele vai ser o rei dos piratas. Isso é muito louco. E a cena que deixa bem claro que o Barba Negra tá indo atrás da Pluton é essa daqui, do capítulo 956, quando ele diz: "Ei, pessoal, preparem os navios. Se é a marinha quem vai acabar ficando com isso, eu posso muito bem roubar pra mim." Se pensarmos sobre essa frase, não parece que Tate estava falando de um dos Poneglyph, porque o governo já teve outras oportunidades de ir atrás dessas pedras, mas nunca o fez. Mas é uma coisa que o governo e a marinha já lutaram muitas vezes para conseguir. E em Enies Lobby vimos que a CP9 foi recrutada para capturar Frank e as plantas da Pluton junto com a Robin. E na Reverie, a luz que o Imo decretou que fosse apagada provavelmente é a da Vivi, já que ele estava com a foto dela e que é a herdeira do trono de Alabasta, onde se localiza Pluton. E o que também reforça essa ideia é pelo fato das notícias serem justamente sobre Alabasta que saíram nos jornais, de um assassinato e de uma tentativa de assassinato. E se as notícias que veicularam foram sobre Alabasta, faz muito mais sentido que Barba Negra, com o jornal, esteja sabendo que a arma ancestral tá em Alabasta.
Exatamente, e o fato é, Barba Negra parece, assim como Shanks, estar sempre um passo à frente de todos os outros, e parece saber de coisas que os outros piratas não sabem, e em Marineford isso também ficou muito claro. No capítulo 580 ele fala assim: "E ainda não é chegada a hora para dar o fim em você." Seria isso uma simples ameaça a Shanks ou uma previsão de algo que vai acontecer no futuro com um possível confronto entre eles? Lembrem-se que Teach feriu Shanks, e foi em um momento em que ele não estava distraído, e muitos subestimam o Barba Negra e até superestimam o Ruivo. Porém o fato é, Teach tem seus objetivos muito claros em sua mente, e fará de tudo para atingi-los. E nós aqui do canal apostamos muito num confronto entre os dois. E vocês, o que vocês acham? Qual foi o motivo que o Barba Negra conseguiu fazer aquele ferimento no Shanks? Porque até o momento o Barba Negra não parece ser aquele cara que vai muito bem de luta ao ponto de ferir o Shanks. Comentem o que vocês acham que aconteceu. E como último pilar da história de One Piece, e com certeza o mais importante deles, temos o Luffy, um menino que com 17 anos saiu do mar mais fraco de todos, o East Blue, e hoje está lutando de igual para igual com a criatura mais forte do mundo. Luffy pode não saber disso, e ele também deve não se importar com isso, mas sua importância para a obra e para o objetivo final do Rei dos Piratas é enorme. Sabemos que o Luffy herdou o propósito de Joy Boy, ou Nika, que é de trazer liberdade e alegria aos povos através de seu sorriso, que é o que ele tem feito ao longo da obra. Mas como o Luffy vai fazer isso em grande escala, que abrange o mundo todo? A jornada do Luffy como pirata foi repleta disso. Por onde passou, o Luffy libertou povos da escravidão, destruiu tiranos de seus tronos e todos os arcos finalizaram com uma grande festa. Não será diferente no final de tudo. Quando Luffy souber a história de opressão do século perdido, não vai descansar até que o governo seja derrubado. Será a maior guerra contra o maior inimigo da sua vida. Além do Barba Negra e possivelmente o Shanks, Luffy terá que enfrentar o próprio In e toda a marinha. Porém, diferente dos outros arcos, ele terá um exército ao seu lado, repleto por aqueles que foram libertos pelos seus risos e que viram nele a esperança de um mundo completamente livre. E é assim que todos esses personagens se ligam em uma coisa só. Shanks inspirou Luffy, que cresceu almejando a liberdade que os piratas tinham. Seu inimigo direto é a marinha e o governo, representados por Sengoku, e farão de tudo para manter a ordem pré-estabelecida e impedir que Luffy vire o mundo de cabeça para baixo. E no caminho para que isso ocorra, Barba Negra está escrevendo sua própria história, inspirada no pirata mais poderoso de todos os tempos, e seu sonho vai de encontro diretamente com Luffy, porque o sonho de Barba Negra não compete com o Luffy ser o rei dos piratas. O sonho do Barba Negra vai conflitar com o maior sonho da vida do Luffy, que é dar a maior festa do mundo e ser completamente livre. Se houver um rei do mundo que governe o mundo inteiro, esse cara deve ser destruído, por isso que até agora na história Luffy nunca disse pro Barba Negra que vai ser o rei dos piratas, e muito menos Barba Negra revelou seu sonho pra Luffy, porque eles entendem que um é inimigo natural do outro. Os lados desse tabuleiro estão se preparando para os últimos confrontos da maior guerra que esse mundo já viu, aquela que fará Marineford parecer brincadeira de criança. Quem vai sair vencedor? Quem será derrotado? São muitas possibilidades, mas uma certeza é, o mundo vai virar de cabeça para baixo. E é com isso que encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa teu like, se inscreve aí no canal para aumentar ainda mais a nossa recompensa aqui no YouTube. Verifica o botão dos membros para ser membro aqui do canal se você gosta do nosso conteúdo e se você tá sempre acompanhando aqui. Também fiquem atentos no nosso Instagram, que a gente tá sempre divulgando as lives que estão tendo geralmente nos fins de semana e os posts de perguntas para vocês enviarem as perguntas de vocês. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera! Mais uma vez, sozinho na cal. Vamos fugir. E pra onde você for, que você me carregue.